esse garoto? Agora você está trabalhando como babá, Goku? Ele é meu filho. Gohan é o único personagem cuja a sua jornada é uma luta constante contra a sua própria natureza. Sendo metade Saiyajin e metade terráqueo, sendo dividido pelos estudos por parte de sua mãe e as lutas por parte de seu pai, esse vídeo não apenas resume a história, mas traz uma análise psicológica e realista, conectando as lutas do Gohan e os desafios que enfrentamos na vida real. Apresentado pra gente no começo do Z, Gohan tem a inocência de seu pai. Um garoto bem engraçado, acima de tudo estudioso. Naquele momento ele não queria saber de lutar. E pra falar a verdade, eu acho que ele nunca lutaria se não tivesse nenhuma ameaça. Mas isso mudaria naquele mesmo dia. Raditz, irmão de Goku, o seu próprio tio, o sequestra. Uma criança inocente completamente em perigo. Ele foi preso contra a vontade dentro da nave de Raditz. E foi ali mesmo que a gente via as primeiras faíscas desse ódio acumulado. O poder de luta é de 710. O quê? Mais tarde, só podendo ouvir a luta de seu pai Raditz, ele percebia que seu pai estava em perigo. Imagina, com 4 anos de idade, sequestrado pelo seu próprio tio. E ainda mais, ouvindo seu próprio pai agonizar de dor e não poder fazer nada. Meus amigos, foi aí que tudo começou. Se você acha realmente que o Gohan já sofreu o suficiente para deixar uma marca na vida de uma pessoa, relaxa, você senta aí, porque só tá apenas começando. Mesmo com aquela cabeçada estilo Zidane na Copa de 2006, isso não foi o suficiente para derrotar Raditz. Então Goku teve que se sacrificar para derrotar o próprio irmão, restando somente o Piccolo para falar o que aconteceu pro Gohan. O seu pai morreu esta manhã. Ele sacrificou sua vida para derrotar aquele homem. Nesse momento, o Gohan faz como qualquer criança na mesma idade dele faria. Ele quer gritar, ele quer chorar, ele quer o colo da sua mãe, ele quer seu pai de volta. E numa análise psicológica, o luto faz parte do processo de cura, não é mesmo? Bom, o Piccolo não acha isso. Não se atreva a chorar, porque senão eu arranco a sua língua! Quando você proíbe uma criança de sentir dor, você cria aquele bloqueio emocional. O Gohan aprende ali que o sentimento dele é um obstáculo. Ele tem que engolir o choro. Uma frase que na vida real destrói o psicológico de qualquer criança. Naquele momento, o Piccolo explica para ele toda a situação. Que Raditz não era o único Saiyajin, que ainda tinha mais 2. E que eles estariam vindo para a Terra e chegariam em cerca de 1 ano. E que ele ia ser um dos guerreiros que ia enfrentar essa ameaça. O treinamento do Gohan era dividido em 2 etapas. 6 meses sozinho no deserto, uma área totalmente selvagem e perigosa, tentando sobreviver por conta própria com seus 4 anos de idade. E os outros 6 seria treinando com o Piccolo, aprendendo coisas básicas de luta e o controle de Ki. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu tive que assistir os episódios de treinamento do Gohan. E eu tava vendo aquele episódio do robô falante lá, e foi um bagulho de me fazer chorar, mano, não tava esperando de jeito nenhum. O robô, ele se sacrifica pelo Gohan, e ele fala uma frase que, se a gente analisar, vai ser muito do que ele vai passar mais pra frente com o Piccolo, tá ligado? E o final daquele episódio é muito legal porque ele tá chorando pela perca do robozinho lá e ele meio que enxuga as lágrimas e dá um sorriso logo depois, mostrando essa evolução que ele teve como personagem. Isso é muito foda. O ano se passa e, infelizmente, os Saiyajins chegam na Terra. Vegeta e Nappa têm um nível de poder muito maior que os guerreiros Z naquele momento. Yantia, Tenshinhan, Chaos, Kuririn, Piccolo e Gohan são os únicos guerreiros que podem defender a Terra. Gohan nem de longe tinha o maior poder de todos eles, e ele teve que presenciar não só a luta, mas como a morte de cada um, sobrando somente Piccolo e Kuririn. Bom, ele não esperava que isso poderia acontecer. Piccolo teve que se sacrificar para salvar a vida de Gohan, e esse trauma foi mais doloroso, pelas últimas palavras que Piccolo disse pro Gohan. Gohan, você foi o único que falou comigo como um amigo sincero. Gosto de você. Gohan naquele momento não perde só um treinador, ele perde um amigo. Podemos até dizer que ele foi uma figura paterna pro Gohan. Ele fica sozinho, tendo que processar 2 lutos de figuras paternas em menos de 1 ano. Ambos pelo mesmo motivo, ele não foi forte o suficiente.
Essa conexão entre as mortes de Piccolo e Goku é o que realmente define a estrutura psicológica de Gohan. Não é só perder alguém, é um trauma de sacrifício mesmo. Na vida real isso cria um peso emocional que poucas pessoas conseguem carregar, ainda mais uma criança de 5 anos de idade, cara. A gente agora entra na saga Cell, onde Cell, já com seu corpo perfeito depois de absorver a 18, ele desafia os Guerreiros Z na cara dura. Ele quer humilhar os Guerreiros Z. E para isso, os Guerreiros Z têm que treinar. E o Goku e o Gohan vão treinar na Sala do Tempo, onde um dia de treinamento é 1 ano lá dentro. E em meio a esse treinamento, o Goku percebe uma coisa. Ele não fala para as pessoas, mas eu vou falar para vocês. Em meio a esses treinamentos intensos com o Gohan, ele desperta um poder latente dentro dele, em um momento de fúria que ele estava tendo com seu pai. E nesse momento, o Goku percebe que o poder que ele tem ali é o suficiente para derrotar o Cell. Ele até sai um pouco antes do previsto, da Sala do Templo, já com um pouco mais de confiança que o próprio filho poderia derrotar o Cell. Chega o dia do torneio e o Goku ainda chega a lutar com o Cell para medir ali e ter 100% de certeza que o Gohan pode derrotá-lo. Depois de adquirir total certeza, Goku desiste. É isso mesmo, Cell. Já vi perfeitamente o tamanho de sua força. É melhor eu desistir de uma vez. Ele comete um erro principal. O erro que a maioria dos pais na vida real cometem, que é o erro de projeção. Goku, como todos sabemos, ama lutar. E ele assume que o próprio filho, já que tem o mesmo sangue que ele, também ama. Ele espera que o Gohan sinta prazer do desafio. Goku está ali vendo não o filho sofrer, mas sim vendo a versão de si mesmo que ainda não despertou. Gohan vai liberar seu verdadeiro poder e então vai nos mostrar como pode ficar terrível de uma hora para outra. Claro, até as expectativas serem quebradas pela fala de Piccolo. Procure entender que Gohan não gosta de lutar como você. Ele sabe como é o plano que você elaborou. Você contou pra ele antes da luta! O Cell, ele não fica com medo daquilo. Ele não faz como os outros vilões que talvez até impediria disso acontecer. Ele quer ver o circo pegar fogo. Talvez ele veja isso como um desafio. Talvez seja suas células Saiyajins falando mais alto. Mostra sua ira ou você não vai se salvar! Só que claro, a força brutal já não era mais o suficiente. Bater no Gohan não vai fazer ele liberar esse poder. Então ele vai aonde mais dói. Ele apela pro sofrimento. Ele cria os Cell Juniores com apenas uma missão clara: matar e torturar os Guerreiros Z, diante dos próprios olhos do Gohan. E claro, mais uma vez, o Gohan é forçado. Durante toda a análise, você percebeu que o Gohan sempre foi forçado, sempre viu as pessoas que ele ama sofrer e às vezes até mesmo se sacrificar. E mesmo assim, nada acontecia, até que... 16, ele é muito parecido com Gohan. Ele rejeita a violência, mesmo sendo uma máquina criada para derrotar Goku. E por entender o Gohan, em meio àquele caos diante dos seus olhos, toda aquela bagunça dentro da sua mente, ele fala algo que é libertador pro Gohan. Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Essa frase do 16, lutar pela justiça não é pecado, é porque não nasce do ódio, mas da consequência de defender o que é certo. É uma forma de preservar a dignidade, não de praticar o mal. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Essa, com toda certeza, é a frase que eu mais gosto. Porque realmente, existem situações que as palavras não vão resolver. O problema não tá na falta de diálogo, mas na falta de limite. No momento que ele fala, solte a fúria, significa transformar tudo que você reprimiu em coragem, firmeza e ação. O Gohan sempre suportou tudo calado, porque a violência não despertava a sua força. Foi a consequência trazida pelas palavras de 16 que transformou a sua fúria reprimida em decisão, fazendo ele finalmente agir. Bom, isso e mais uma coisa. A transformação do Super Saiyajin 2 não é apenas um nível que ele aumenta,
Ele libertou o que estava segurando o tempo todo. Foi um grito de desespero, de raiva, de medo, de agonia, mas acima de tudo, de alívio. Foi aí que a gente percebe que o Gohan mudou. Ele deu espaço para o lado Saiyajin dele. Gohan começa a caçar os Cell Juniores um por um, derrotando com um só golpe cada um deles. Ele basicamente está falando pro Cell: tudo que você construiu, tudo que você usa para se sentir seguro, eu posso destruir em segundos. Está querendo se mostrar. No mundo real você pode usar isso como um chefe ou alguém que está numa posição de domínio. Ele faz isso para mostrar que não tem competição. É um recado visual. Você é o próximo e eu vou levar o tempo que eu quiser com você. De acordo com que a luta vai acontecendo, é nítido que o Gohan vai derrotar o Cell. Ele brinca, ele zomba, ele quer ver a humilhação desse tal guerreiro perfeito. Gohan dá um soco muito forte no estômago de Cell e faz ele vomitar a 18. Goku vê ali a oportunidade de derrotar o Cell de uma vez por todas. Mas para Gohan aquilo ali seria misericórdia, e é uma coisa que Cell nunca ia ter. Ainda é muito cedo, pai. Este verme merece sofrer por tudo que fez. Esse desejo de humilhar é o que os psicólogos chamam de inflação de ego. O poder subiu a cabeça de Gohan, porque foi a primeira vez que ele sentiu verdadeiramente no controle da situação. Mas infelizmente esse ego custaria muito caro. Se sentindo encurralado, o Cell tem um plano. Basicamente ele vai virar uma bomba relógio. Ele vai levar não só a Terra, mas com uma galáxia inteira com ele. E é aí que o senso de superioridade é dominado pelo sentimento de medo e arrependimento. A arrogância do Gohan vai custar caro. O seu próprio pai tem uma ideia genial. Goku, o único que consegue usar o teletransporte, se despede de todos com uma cara sorridente. Depois de ficar pensando muito, eu só consegui descobrir um jeito de salvar a Terra e todas as pessoas. Mas é doloroso saber que o erro de Gohan vai resultar no sacrifício do próprio pai. Embora ele tivesse a forma de Super Saiyajin 2, psicologicamente falando, Gohan volta a ser uma criança de 11 anos de idade. Se cuida, meu filho. Mas uma coisa ainda ia acontecer, uma coisa bem pior. Cell volta, e não como antes, com a sua forma perfeita, deixando completamente Gohan encurralado. E para piorar ainda mais, Gohan tem que lutar com um braço só, já que ele recebeu uma quantidade de energia muito grande no braço esquerdo. Em meio àquele momento, Gohan não sente ódio, ele se sente aliviado. Está feliz? Estou feliz porque vou poder vingar a morte do meu pai. Junto com os sentimentos de seu pai, em forma de aura, ou até mesmo como se fosse uma alma, ele finalmente consegue dar o golpe derradeiro para derrotar o Cell com um grande Kamehameha. A gente começa a vida meio como um Gohan, sensível, cheio de potencial, mas sem entender o peso das escolhas. Aí vem as perdas, vem os erros, vem os momentos que a gente olha pra trás e pensa, se tivesse feito diferente. Mas é justamente isso que constrói a nossa maturidade. Assim como um Gohan, a gente aprende não porque quer, mas porque precisa. Aprender depois de perder alguém, depois de falhar, é amadurecer. Gohan, Pai Cell, é a representação de quem entendeu cedo demais que crescer não é opcional. Talvez seja por isso que tanta gente se identifica com ele. Não viva a sua vida com medo de falhar, tá? Viva com medo de não aprender. Se esforce, se dedique, se jogue de cabeça se for preciso. Esse vídeo pode se encaixar num vídeo de final de ano, até porque ele vai ser lançado no final de ano, ou no começo do ano, eu não sei quando eu vou terminar de editar isso. Mas eu espero muito que você tenha assistido até aqui, e se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like. Esse ano que vai começar agora, quero fazer de tudo, me dedicar realmente a esse canal. Mas e você? Qual personagem você se identificou? Comenta aqui embaixo, conta a sua história, e muito obrigado por tudo.